Oi, gente. Tem notícias novas envolvendo o caso Robinho e o caso Daniel Alves. Em ambos os casos, eu quero trazer comentários e análise. E eu poderia fazer um vídeo específico para cada um, mas estamos falando em ambos os casos de ex-jogadores de futebol que foram condenados por violência contra a mulher. Então me parece apropriado reuni-los pela, digamos assim, elementos temáticos que reúnem os casos, né? O Robinho, ele teve, isso ontem, né? A decisão do Supremo Tribunal da Justiça de que ele deve cumprir a pena a qual ele foi condenado na Itália, aqui no Brasil. O Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o fato dele ter sido condenado com o direito à ampla defesa, né, lá na Itália, não impede ele de cumprir essa pena no Brasil e decretou, né, que ele deve ser preso, né, por 9 votos a 2, né, por 9 votos a 2, né. A maioria dos ministros entendeu que o cumprimento da pena deve ser feito de forma imediata e que a apresentação de recurso pela defesa não impede que o ex-jogador vá para a prisão, né. Enfim, aqui por 9 votos a 2, os ministros decidiram isso. Me parece ser uma decisão absolutamente acertada, né? Inclusive porque vale a pena lembrar que as provas contra Robinho incluem um áudio em que ele confessa no áudio, dando risada, né? E eu falei sobre isso aqui, que a mulher, no caso, não estava consciente. Tem gente que não sabe que fazer o que eles fizeram com a mulher não consciente é crime. Eu informo essas pessoas. O que falta a elas é conhecimento da legislação e também um pouco de humanidade e solidariedade humana, né? Porque o fato dela estar numa boate ou numa festa não autoriza ninguém a fazer o que o Robinho e os amigos dele fizeram, né? Enfim, e vale a pena também comentar que a mídia corporativa brasileira, parte dela, não toda ela, mas parte dela, deu espaço para Robinho mentir. Sim, porque Robinho foi na mídia e disse coisas como que ela estava consciente e tal, quando existe um áudio da época em que ele confessa que ela não estava, e ainda zombando dela. Uma coisa assim, uma demonstração de falta de humanidade considerável, né? A defesa do Robinho vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a prisão imediata após a decisão do STJ, né? Não sei como é que o Supremo vai decidir em relação a isso. Me parece, então, só comentando a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão correta em defesa das mulheres, seja aqui no Brasil, seja em um outro lugar, não é? E também para punir esses que se dizem defensores da família tradicional, esses que se dizem, não é, conservadores, mas que fazem esse tipo de coisa, não é? E ele tenta se defender dizendo que o que ele fez foi imoral, mas não foi crime. Foi crime sim. Foi crime sim, mas enfim. E falando em crimes, né, e falando em imoralidade combinada, né, o Daniel Alves pode deixar a prisão nessa quinta se pagar a fiança de 1 milhão de euros. E pode contar, inclusive, com a ajuda, mais uma vez, do pai do Neymar e do Neymar, do dinheiro do Neymar. Vale a pena lembrar que a pena do Daniel Alves já tinha sido reduzida porque eles pagaram um dinheiro. A justiça, não a vítima. Porque nunca é demais lembrar que a vítima, no caso do Daniel Alves, ela se recusou a qualquer acordo financeiro. Ela disse que ela queria ver aquele que a violentou preso, punido pelo crime. Enfim, e Daniel Alves, como vocês se lembram, também foi condenado. Pois bem, a justiça da Espanha mostra que lá na Espanha, assim como em grande parte dos países capitalistas, existe uma justiça para pobre, existe uma justiça para rico. E a justiça para rico é diferente. O rico, além de ter acesso a melhores advogados, além de ter diversas facilidades, além de ter tudo isso, na Espanha basta ele pagar fianças milionárias, basta ele pagar valores à justiça, que a pena diminui, que a liberdade provisória é garantida, uma coisa assim absurda. Absurda. Isso mostra como no capitalismo as leis e a hierarquização da sociedade favorece muito os ricos. Aliás,
Eu estava comentando outro dia com pessoas da classe trabalhadora, né, que me perguntaram sobre o Estado brasileiro e como o Estado brasileiro é um Estado feito para servir aos interesses dos ricos. Seja o empresariado do mercado financeiro, seja o empresariado, grande empresariado nas capitais, né? Seja também o grande empresariado rural, os oligarcas rurais, os grandes donos de terra, né? Toda a legislação é feita assim. Protege eles, né? E nós temos que lutar para modificar isso. Lutar para ir em uma outra direção. Numa direção de verdadeira isonomia, de verdadeira ideia de direitos são para todos. Mas o problema, como se vê, não é apenas no Brasil, mas é também na Espanha, né? O Daniel Alves, olha só, tem essa reportagem aqui que diz que o valor da fiança é menor que 2 meses de salário de Daniel Alves no auge. Uma coisa assim vergonhosa. E Lula criticou a libertação sob fiança de Daniel Alves. Vou destacar a fala de Lula aqui, ó. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa emprestar para ele, se referindo ao pai do Neymar, né? E o Neymar, não pode comprar a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro. O presidente está coberto de razão. Coberto de razão. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem que caminhar para uma justiça ser igual para todos, mas é muito difícil que isso aconteça no capitalismo que nós vivemos. A verdade é essa, né? Um sistema que leva a poucos terem tanto, né? E muitos terem tão pouco, é um sistema que produz distorções. Distorções na justiça, distorções na aplicação. A lei diz, a lei deve ser igual para todos. Mas ela não é igual para todos. Olha o caso do Daniel Alves. Se tivesse sido uma pessoa que não tem o dinheiro ou as conexões que o Daniel Alves tem, que tivesse cometido exatamente o mesmo crime e tivesse sido condenado pelo mesmo crime, essa pessoa não teria chance de liberdade condicional. Cumpriria na integridade a pena, né? O Robinho, a justiça brasileira acertou em defender que ele sim cumpra a pena aqui. Mas ele, por ter advogados e por ter... ele já está recorrendo ao Supremo, já está movimentando tudo aí. E eu não duvido que Robinho, assim como ele fugiu da justiça na Itália, ele fuja da justiça brasileira. Ele tente fugir da justiça brasileira. Não acho que é impossível isso. E ele pode tentar fazer isso, né? Fugir da justiça. Por quê? Porque tem dinheiro. Porque tem dinheiro para fazer isso. Então, gente, a desigualdade financeira, a desigualdade econômica, ela está na raiz da maioria dos nossos problemas com injustiça. E é por isso que eu enfatizo aqui no canal, já várias vezes já falei sobre isso, de que ter um projeto para fortalecer a classe trabalhadora, para modificar esses centros de poder concentrados e democratizar a sociedade é fundamental para diminuirmos, não extirpar, porque injustiça sempre vai existir. A humanidade é muito imperfeita, né? Mas pelo menos para tentar diminuir as injustiças. O Supremo Tribunal de Justiça, ao tomar a decisão de que Robinho deve ser punido, deu um sinal de que existem pessoas preocupadas com justiça. Se todos nós tivermos essa preocupação e lutarmos, podemos conquistar mais justiça no futuro. Porque a justiça, a conquista da justiça, ela se dá pela luta social. Se vocês olharem para o passado, no século XIX, por exemplo, o ambiente de trabalho era muito mais injusto do que é hoje. Hoje não é uma maravilha. Mas no século XIX era ainda mais injusto. Muito mais. E isso se transformou do século XIX para o século XX e agora no século XXI, porque tivemos movimentos sociais, porque tivemos luta social, porque tivemos sindicatos, porque tivemos pessoas dispostas a lutar. É a luta social, é a luta em movimentos, em partidos políticos, que é capaz de reduzir essas injustiças. Só ela é capaz de mudar isso.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.